Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. É uma alegria nós estarmos juntos aqui em mais esse estudo. E se esse vídeo chegou até você e você não me conhece, eu sou o Davi, sou um pastor aqui na IBR Fiel. E ao longo dos próximos minutos nós vamos refletir juntos aqui sobre milagres e curas. Eles são para os dias atuais? Bom, é importante já logo de cara responder essa pergunta com um grande sim. Embora correntes teológicas conhecidas como cessacionistas não acreditam na realidade dos milagres e dessas manifestações sobrenaturais para hoje, nós, como igreja local, não partilhamos desse entendimento porque nós não encontramos, inclusive, biblicamente respaldo para isso. Pelo contrário. Então, é por alguns dos textos das Escrituras que nós vamos passar hoje ao longo dessa reflexão aqui e na próxima semana, porque nós teremos duas partes, além, é claro, dos demais vídeos que já saíram e ainda virão nessa série especial aqui no nosso canal do YouTube ao longo do mês de setembro. Bom, como eu dizia, para nós milagres não são só uma realidade, como eles também apontam para Jesus, o Messias, o enviado de Deus, profetizado e esperado, que veio a esse mundo ungido de Deus para salvar a humanidade, manifestar o poder, a glória do Senhor de uma maneira espantosa, no sentido de causar maravilhamento em quem era contemplado por essa graça sobrenatural, ou por quem via, quem era uma testemunha, ficava sabendo das curas e dos sinais que Cristo operava quando aqui na Terra. Prova disso é a compreensão que Nicodemos chegou e está escrita lá no livro de João, no capítulo 3, logo nos seus primeiros versículos, que vai dizer assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui nós vemos então Nicodemos, uma figura eminente, extremamente relevante no judaísmo da época, que apesar de todo o seu conhecimento teórico da lei, inclusive ele era um membro muito importante do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal ou conselho ali, supremo dos judeus. Ele dominava todos os protocolos religiosos, mas ele reconheceu algo essencial ali naquele momento e que sinalizava a mudança do seu ceticismo sobre Jesus para o início de uma jornada de fé. Os milagres e os sinais que Jesus operava não eram simples demonstração de poder próprio ou de uma magia ou de uma charlatanice, mas é evidência clara de que ele vinha de Deus e que ele só poderia operar todas aquelas maravilhas pelo poder de Deus. Jesus curou enfermos, libertou oprimidos, ressuscitou mortos, tudo isso não apenas para aliviar o sofrimento humano, mas para revelar sua identidade divina. Nós podemos entender que os milagres eram como uma assinatura de Deus sobre o ministério de Cristo, autenticando que o Pai e o Filho trabalhavam juntos ali em plena harmonia. João também vai narrar em outro momento, já no capítulo 10, ali nos versos 37 e 38, Jesus dizendo: Olha, se eu não faço as obras do meu Pai, então não me creiais. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, nós temos aqui Jesus novamente destacando para até mesmo aqueles que duvidavam da sua identidade, deveriam reconhecer que as obras que ele realizava eram de origem divina e atestavam, confirmavam sua total conexão com o Pai. Jesus era a resposta de Deus para o povo que aguardava por uma manifestação de Deus em suas vidas naquele tempo. Embora a Bíblia traga que os relatos ali de cerca de 35 a 40 milagres, essa variação se dá por alguns casos como um mesmo evento que é narrado de formas diferentes nos 4 evangelhos, mas enfim, João, ao narrar ali o aparecimento de Jesus aos seus discípulos depois de ressuscitar, o que também já era um milagre por si só, ele vai encerrar o capítulo 20 dizendo algo lindo e poderoso nos versos 30 e 31. E ele diz assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Gente, isso me deixa sempre muito curioso. Eu mal posso esperar pelo dia que eu vou estar face a face com o Senhor e vou perguntar para Ele sobre esses outros milagres, sobre esses outros feitos que Ele fez e que não estão descritos, mas é claro que tudo que está nas Escrituras, tudo que ela já nos diz sobre Cristo já é suficiente para nós sabermos então que Ele é o Filho de Deus. Aquele que os profetas lá do Antigo Testamento profetizavam, que os judeus aguardavam como um Messias político, né? Um rei para governar e livrar eles do poder ali de Roma, mas que veio trazendo, na verdade, um reino superior, uma pátria superior, apresentando não só uma nova identidade civil, mas uma nova vida. E ele confirma então a sua glória, não pela pompa que ele carregava, pelas roupas que ele vestia, por aquilo que o mundo via como valioso, mas com o poder de Deus que levava a curar os doentes, expulsar demônios, intervir na natureza e até vencer a morte. Aleluia! Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Quão poderoso é o Senhor, não há ninguém como ele, não há nome maior, não há outro nome que possa fazer com que os homens sejam salvos, que cativos sejam libertos das suas mazelas, das suas prisões. Jesus, esse nome tem poder e é ele quem dá vista aos cegos, faz paralíticos andarem, faz mortos voltarem a viver. Isso não é um conto de fadas, não é uma história simbólica com sentido figurado, uma fábula que quer trazer alguma explicação. Não, Jesus é real e o seu poder também é real. Isso não ficou só lá atrás, né? Não ficou só nos tempos antigos, se restringindo somente a um momento da história em que ele esteve fisicamente nessa terra. Mas Hebreus 13:8 vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, a natureza, o caráter e o poder de Jesus Cristo não mudam ao longo do tempo. Ele permanece imutável. Os tempos passam, as épocas mudam, mas ele não passa jamais. Ele agiu e continua agindo. O seu poder não foi enterrado numa sepultura. Ele está vivo, operando, agindo e se manifestando, e ele faz isso hoje através da sua igreja, né, do seu povo, que recebeu dele também a mesma missão de continuar as obras que ele fez e fazer obras ainda maiores. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, no próximo encontro que nós teremos aqui no YouTube, na terça-feira que vem. Mas para hoje, meus irmãos, meu desejo é que vocês possam, e nós todos possamos nos lembrar, diante dos impossíveis, das necessidades que nós possamos ter na nossa vida, na carência que nós temos de uma ação sobrenatural de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa família, que Jesus é a resposta. Jesus pode, Jesus é invencível, Ele é todo-poderoso, não há nada impossível para Ele. A palavra vai dizer que não há nada que seja difícil, complicado demais que Ele não possa fazer. Não há ninguém como nosso Salvador. E eu quero encorajar a sua fé a crer no poder que há no nome de Jesus. O mesmo que operou no passado continua operando hoje. Eu quero orar por você nessa hora para que os seus olhos se fixem em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que tudo ganha sentido, é nele que deve estar a nossa esperança. Então não se esqueça de Jesus, não perca Jesus de vista, não minimize a capacidade de Deus de operar e de manifestar sua graça de maneira sobrenatural na sua vida, hoje, aqui e agora, se você crer. Amém. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque não há ninguém como o Senhor. O Senhor é invencível, inigualável. Em toda a terra nós poderíamos procurar e jamais encontraríamos alguém que se compare a Ti. Nós te louvamos, Jesus, porque nós cremos com o nosso coração que o Senhor é o Filho de Deus, o enviado de Deus para trazer salvação, libertação, cura, mudança de vida, mudança de história. Nós reconhecemos, Jesus, que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. Nós reconhecemos esta verdade, Senhor, e declaramos esta verdade, porque esta verdade é a que transforma a nossa vida, ó Deus, e é com a nossa fé no Senhor, é com os nossos olhos em Ti,
que nós nos apegamos à tua palavra, nos apegamos ao teu caráter e cremos que ainda hoje o Senhor continua agindo. Nós te louvamos pelos teus feitos no passado, ao longo de toda a história, mas nós cremos no teu poder se manifestando hoje na nossa vida, Senhor, diante dos impossíveis que temos, diante das circunstâncias que possamos estar enfrentando. Nós declaramos o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, que ainda hoje opera maravilhas, que ainda hoje faz com que a doença, com que o diabo, faz com que os inimigos que vêm contra nós precisem se dobrar e se curvar e reconhecer que Ele é o Senhor. Nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Jesus. Não há outro que possa nos salvar, não há outro que possa nos livrar, não há outro que possa se manifestar de maneira tão gloriosa como o Senhor. E a nossa esperança está em Ti. Eu oro, Senhor, para que o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão me vendo e me ouvindo nessa hora possam, ó Deus, estar sensíveis ao Senhor e rendidos e compreendendo que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós te louvamos e te bendizemos e reconhecemos que Tu és o Rei da nossa vida, poderoso para salvar, poderoso para fazer milagres, poderoso para agir hoje. Nós cremos que o Senhor não mudou e não mudará. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja fortalecida, renovada e a consciência no seu interior de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe e até a próxima semana. Nós nos vemos por aqui. Até mais.